E aí, quem vai ser o novo apresentador? Oi, Letícia! Você não vai Pá, acreditar que eu vim fazer Júnior! companhia pra você! É isso aí, Lê. Novo apresentador do Pode Ver, muito prazer. Inclusive, você viu que a gente tá com a roupa igual hoje? Eu diria que isso não é quase um uniforme ou é sintonia? É sintonia. Gente, eu juro, a gente não combinou. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas, enfim, vamos começar? Sem mais delongas? Pode ver, segunda temporada. Então, galera, como você pode ver, a gente tá com a segunda temporada do Pode Ver, já de cenário de cara nova, algumas coisas mudaram por aqui, não é mesmo? E até um apresentador novo, né, galera? Então se preparem aí, porque a nossa segunda temporada vai começar com tudo. É isso aí, roda a vinheta. E aí, Lê, como é que foi o seu feriado? Ai, Júnior, assisti muitos filmes. Sério? Então a gente podia indicar pra galera aqui alguns dos nossos carros-chefes aqui do Nível Vídeo. Então, pra você aí não ficar perdendo tempo na hora de escolher um filme, a gente vai indicar pra vocês aqui os nossos carros-chefes, como o Júnior bem disse. E a gente pode começar com um bem especial, porque assim, é um marco na vida de todos os amantes do cinema. Sem mais delongas, editor, solta o trailer do filme. A lista é um bem absoluto. A lista é vida. Nas margens, em volta, fica um abismo. Bom, A Lista de Schindler é um filme, assim, crucial para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais da história da Segunda Guerra Mundial. E é um filme sensacional, né, Júnior? Realmente, ele se passa na época do Holocausto, né, da perseguição aos judeus. E, assim, eu posso dizer, eu sou suspeito pra falar porque ele tá no meu top 5 filmes, provavelmente. E aí eu descobri que não é à toa, sabia? Porque na lista do IMDb, ele tá em 7º lugar em nota. Ou seja, ele tá com a nota acima de 9 estrelas e dos mais bem votados pelo público. Então, é um filme, assim, sensacional. Vencedor de diversos Oscars, se eu não me engano. 7 Oscars, inclusive, de melhor filme e melhor diretor pro Steven Spielberg, né? Muito bom. Não tem como. Melhor roteiro adaptado, enfim, sensacional. Direção fotográfica. Também. Olha, esse filme, ele não deixa nada a desejar. E óbvio, o filme vai falar da Segunda Guerra Mundial e a gente vai falar de Holocausto. E o legal, Júnior, desse filme, que o que ele foca não são as guerras. Teve até um outro filme, né, que saiu na mesma Foi época. o Diário de Anne Frank. E de que a diferença entre eles é que eles não esse filme não foca muito sobre a guerra, mas sim entre a relação dos judeus e os alemães, que passa na Polônia, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, se passa na Polônia. E muito interessante porque ele foi de fato filmado em Cracóvia, que era uma cidade polonesa onde tinha muitos campos de concentração, inclusive o campo de extermínio de Auschwitz, que foi o maior de todos eles, onde a maioria dos judeus foram mortos. Então, ele não é um filme necessariamente leve de se assistir, Isso é verdade. mas ele é essencial para todo mundo que quer, além de entender o que aconteceu na época, mas também entender o valor que existe na vida de cada ser humano, não é mesmo? E assim, é um filme que a gente não pode falar, a gente vai dar muito spoiler, porque assim, é um filme de 30 anos atrás aí, mas que ele nunca sai de moda quando o assunto é filme que fala da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Exatamente. 30 anos atrás, mas já filmado com uma excelente qualidade, inclusive. Ótimos atores. O Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores da atualidade, ele disse que A Lista de Schindler foi a obra-prima dele. E assim, mas sabe o que é muito interessante? 30 anos atrás, o cinema já era colorido. De 1960 pra cá já era colorido. Por que ele foi filmado em preto e branco? Porque o diretor e a direção de fotografia, como você já mencionou, que também é o Oscar, o que eles queriam passar é uma sensação de verdade, de autenticidade, para que quem está assistindo, ela assista como se estivesse vendo um relato de fato que foi filmado na época da Segunda Guerra. É um filme, Júnior, rico em detalhes, e é um filme que foi filmado, às vezes, assim, até que tem câmera tremendo, para você sentir aquela sensação, a dor, a angústia, a agonia. Passa muito legal sobre o nosso protagonista, né, o Schindler, e ele mostra que não era 100% anjo, né, tem as suas falhas, então tem aí uma coisa que dá para você ir descobrindo um pouco sobre a história dele também. E passando essas curiosidades um pouco técnicas, e a curiosidade, que nem você falou, do filme ser filmado preto e branco, mesmo já tendo o poder da coloração, qual foi a cena que mais te marcou?
Assim, tem várias, porque justamente como eu falei, é um dos meus filmes favoritos da vida. Mas eu acho que a cena do final, eu não posso contar ela, mas aquela cena do final, onde ele sai do carro e aquilo ali, eu chorei horrores. E todas as vezes que eu assisto o filme, eu me debulho de tanto chorar. Esse filme, ele vale a pena cada minuto. E é bem legal porque também, justamente, essa parte aí, até da coloração, a gente vê... tem uma cena lá que quando vocês assistirem que vale a pena, quando o nosso protagonista, ele acompanha uma menininha e tem uma coisa, assim, diferente, que vocês vão descobrir assistindo. E é lá que a gente vê como que as pessoas, às vezes, infelizmente, elas têm o poder de fazer algo e não fazem nada. Então é isso que esse filme também pode ensinar a gente, né? A diferença e o poder que a gente tem nas nossas mãos de salvar algumas pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso não é spoiler, porque vale falar pro pessoal prestar atenção nessa cena que você mencionou. É a cena da menina do vestido vermelho. O filme é todo filmado em preto e branco, mas essa menina, ela se destaca na cena porque ela tá com um vestidinho vermelho. Presta atenção nessa cena na hora que você estiver assistindo. E não vamos contar mais nada por aqui. Vai lá no Univer Video assistir. E de segunda temporada do Pode Ver, eu disse que a gente ia começar com muita coisa boa. Então vamos de segunda indicação, que é de deixar você assim com muitas lágrimas e chorando rios. É isso aí, editor. Roda o trecho do filme. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam o caminho. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual. E para nos lembrar de como Deus transformou um homem odioso que mudará a história do mundo. Isso é o que acontece quando se confia em Deus. O povo está desesperado. Somos a única luz que resta na cidade. Não posso consertar a fé deles. Mas a sua fé pode inspirá-los. E arriscar que as pessoas vejam a mim como a Cristo. No dia em que eu vi sua pregação, meu Deus, eu vi Cristo em você. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Lê, esse filme eu já assisti várias vezes e todas as vezes ele é de deixar com um nó na garganta, né? Um nó na garganta e tanto, porque Paulo, apóstolo de Cristo, vai contar a história justamente de Paulo, como que ele se transformou, como que ele deixou de ser perseguidor para ser discípulo. É o que o filme vai contar pra gente também. Exatamente. O filme ele se passa 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, mas ele volta com alguns flashbacks da lembrança de quando Paulo conheceu Jesus, naquele momento que ele cai do cavalo e tudo mais, que ele fica cego. São flashbacks que mostram, porém, o foco em si mesmo já é Paulo mais velho, ele tá na prisão e Lucas, ele vem visitar Paulo para buscar com ele aconselhamentos para dizer assim, olha, Paulo, o que a gente faz? Os cristãos estavam escondidos nesse momento, eles estavam sendo perseguidos. Passando por muita coisa, né? Muita coisa, sendo mortos. Uma das cenas mais pesadas, inclusive, é a cena da arena, né, Lê? É uma das cenas, assim, que não dá nem pra gente imaginar a agonia, porque tem crianças, tem mãe, e quando o portão abre, você imagina assim, agora já era, agora acabou, e eles vão passar por coisas assim que é inimagináveis, e esse filme relata de forma muito sensível até, né? Eu acho que deixa você assim, a flor da pele de tanta emoção. E Paulo tá sensacional, Lê, porque ele já é um senhor, mas com toda a sabedoria dele, tem um momento em que Lucas ele vai até a prisão para buscar o aconselhamento de Paulo, como a gente já falou. E aí, Lucas tá revoltado, ele se exalta com Paulo. Né? Porque a situação aí que eles estavam enfrentando, o povo judeu tava sofrendo muito. Então, acho que eu entendo, Lucas, mas essa cena eu tem super um tchan. entendo, eu super entendo. Só que aí, Paulo vem pra cima de Lucas e ele começa um sermão sensacional, que é daquela passagem que já é um dos meus versículos favoritos sobre o amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Só que a forma como ele fala ali naquele momento, a forma como ele fala para Lucas, de que ele precisa ter paciência e de que se ele tem amor, ele vai conseguir passar por aquilo, Lucas fica assim olhando para Paulo atônito. A cena é sensacional, acho que é a minha favorita. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. Eu acho que é uma lição para todos nós, né? E realmente entender a profundidade até mesmo desse versículo e da história que eles passaram. Então fica aí essa lição para vocês também. É isso aí. Vai lá assistir no Univer Video, Paulo, Apóstolo de Cristo. E agora a gente começa com um dos quadros mais amados do Univer, os achadinhos do Univer Video. Você tem que levantar esse negócio.
Tô sentindo uma treta. Lê, mas brincadeiras à parte, eu ficava, sempre que eu tava do outro lado da câmera assistindo, eu ficava esperando esse momento chegar, porque eu acho muito legal as descobertas que a gente tem sobre os conteúdos que a gente tem escondidos dentro do Nível Vídeo. E esse conteúdo em específico é um conteúdo bem atual e que alguns vão amar e outros vai servir de alerta, porque a gente vai falar O documentário O Início do Fim, que ele não poderia ser realmente mais atual, Lê, até porque a gente tem visto tantas coisas acontecendo, queimadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, enchentes, como a gente viu no Rio Grande do Sul e agora mais recente na Espanha, e Fora até o essa terremoto semana... que a gente também teve, né, em Cuba. Essa semana teve o terremoto em Cuba e provavelmente até ser editado e sair esse programa ao ar, outras Mais coisas vão coisas ter acontecerão. acontecido. Porque uma coisa tem acontecido atrás da outra. A gente não tem descanso. Júnior, e a própria palavra de Deus diz pra gente ficar bem atentos aos sinais. Então, esse documentário vai fazer a gente refletir muito. Então, fique ligado aí, galera. Exatamente, Lê. Porque, assim, existiram muitas previsões, como, por exemplo, o calendário maia, que disse que o mundo ia acabar em 2012. Quem nunca teve medo do Cristo caindo? O filme, né? O bug do milênio, que falou que quando virasse o milênio o mundo ia acabar. E tantas outras previsões de que o mundo iria acabar. Só que a Bíblia, ela não são essas previsões furadas aí, em que quando chega de fato o momento nada acontece. A Bíblia é cheia de profecias e elas podem, inclusive são estudadas cientificamente, como realidades, verdades que vão acontecer, porque elas têm acontecido e se comprovado, até porque as previsões, as profecias que a Bíblia faz, ela não é necessariamente uma coisa rasa e superficial. Elas são muito específicas. E quando elas se cumprem, isso nos deixa... Eu fico até arrepiado de pensar, porque isso nos faz... nos deixa muito claro de que aquilo não é só uma coincidência que está acontecendo. De fato, o que está escrito na Bíblia era uma profecia que está se cumprindo. Pois é, enquanto mais o tempo passa, mais em alerta a gente deve ficar. E como eu disse no começo, ou você vai amar, ou esse documentário vai te deixar extremamente em alerta. O acontecimento de catástrofes naturais com uma frequência jamais vista antes é uma das evidências de que os últimos dias se aproximam. Com respeito a essas especificações, a Bíblia diz: haverá sinais nos céus. Na verdade, no contexto, a Bíblia diz: haverá sinais nos céus e épocas na terra que os oceanos e mares esbravejarão. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que virá ao mundo. E é isso aí, pessoal. Não perca mais tempo. Já corre no Nível Vídeo para você assistir as indicações que a gente deu aqui hoje. A Lista de Schindler, Paulo, o Apóstolo de Cristo e O Início do Fim. Bom, é isso aí, pessoal. A segunda temporada do Pode Ver já começou com tudo. Indicações aí você tem agora de sobra e baitas indicações que levaram até Oscar. Então, segue a gente na nossa rede social, pelo Instagram, @univervídeo. E nos siga no YouTube. Já deixa o seu comentário, curte, compartilha com todos os seus amigos e a gente se vê no próximo Pode Ver. Univervídeo. O conteúdo que faz bem. Tchau.